Pergunta que vale $1 milhão. É possível governar o Brasil sem governo de coalizão? Se não, para quem vender a alma? Para qual diabo? É possível sim, é perfeitamente possível, mas não é desejável. Eu não pretendo ser ditador do Brasil, não quero crer que nenhum de nós queira um novo ditador para o Brasil. Donos da verdade não existem. Se você vir alguém reduzindo problemas complexos à frase feita, fuja disso, porque isto é a chave da decepção e da tragédia. É preciso compreender a questão complexa que o Brasil tem na sua complexidade. Isso pede uma consulta plural aos diferentes pensares. Isso é absolutamente essencial para um êxito de um governo. Porém, o Brasil, pelo Fernando Henrique, replicado pelo Lula, que é a cultura política de São Paulo, da política de São Paulo, não do povo paulista, que é um povo extraordinariamente valoroso e trabalhador, mas a política de São Paulo tem essa lógica. Inclusive os padrões de decência lá são completamente frouxos. Eles acham que é uma inerência da política roubar dinheiro, porque se você roubar só para a campanha não é imoral, não é criminoso, coisa que no Rio Grande do Sul é intolerável, a cultura daqui. Pernambuco é intolerável, Ceará é intolerável. Então são diferentes as culturas. E ali compreende-se, né? Eu compreendo, não justifico, mas compreendo. Então, repare, é preciso que a gente tenha clareza, porque somos um país muito heterogêneo, muito fragmentado, federativo e multipartidário, por consequência ainda da não estabilização de um período muito curto de democracia que nós temos. A nossa história não é democrática. Nossa história é uma história autoritária, violenta, golpista. O mais longo período de vivência democrática que nós tivemos foi esse período agora que foi enterrado com a Dilma. E falando que democracia é direito de votar e de se reunir sem apanhar. Isso não é propriamente democracia. Democracia é uma coisa mais complexa, sofisticada, exige empoderamento, mas exige persistência, treinamento, né? A população exercitar a cidadania, compreender os meios de transmissão dela com o seu representante. E nós votamos nesse Congresso que está aí. Ele está aí todo eleito por nós. 70% de nós não lembramos o nome do deputado em quem votamos 6 meses depois da eleição. E depois ficamos putos nos bares, que na banda está todo bando de pilantra, todo bando de safado. Pô, e tu prestou atenção no serviço, mano? Nós, assim, é muito fácil falar dos outros, mas isso também não é culpa nossa. É que nós temos um legado. Isso o imaginário brasileiro dá valor ao prefeito, dá valor ao governador, dá valor ao presidente, ainda bem. Mas esse negócio de deputado, senador e tal, o cara pega um santinho no chão ali e tal, olha assim, se o cara está com um sorriso bom, copia o número ali e vota, ou o compadre pediu, não sei o que e tal, e assim, não há um estabelecimento de um vínculo de representatividade. Isso são fragilidades socioeconômicas, socioculturais e institucionais do país, mas não há uma engenhoca política que substitua um cidadão militante. Isso não existe isso. A gente pediu uma reforma política, como se isso fosse resolver a contradição de uma cidadania de baixo exercício. Essa engenhoca não existe, né? Então, repare, isto dito, a coalizão é normal. O entendimento, o diálogo é normal, são normais. Qual é a linguagem? Qual é o cimento desta união? Este é que é o problema. Nós vamos nos reunir diferentes, contraditórios, para fazer o quê? Esta é a questão. Então não tem problema nenhum você se reunir com diferentes, eu não tenho nenhum problema. Na verdade, eu não tenho inimigo. O Jair Bolsonaro disse que votou em mim. E eu tenho todas as razões para acreditar. Por que ele ia mentir para mim? Fui colega dele, disse que votou em mim. Talvez por quê? Porque eu sou um cara agressivo, ele acha parecido e tal, com o pai dele que bateu muito dele e tal. Não sei. Qual é o motivo? Calma aí. Mas a Marina é uma querida amiga. O Geraldo Alckmin é um parceiro que eu discordo de tudo dele, sou até conterrâneo, nasci em Pindamonhangaba como ele, conheci ele de longa data, chamava ele de Geraldinho, antes de virar excelência. Eu discordo dele em tudo, mas eu acho uma direita respeitável, dialogável. Não se trata disso. Trata-se de como é que nós vamos reunir os diferentes e explicar a contradição dessa reunião, em nome de quem, para quê? E esse é o problema. O Fernando Henrique não fez presidencialismo de coalizão, ele que inventou essa baboseira, para nada, senão para comprar a reeleição, tenhamos clareza. Porque se ele tivesse proposto uma reforma, um sistema tributário progressivo, um sistema previdenciário que desarmasse a bomba do futuro, uma reforma política que passasse a valer daqui 10 anos, da data dele, estava valendo hoje. Nada, zero, nem propõe nada, e vamos botar a culpa no Congresso. É sério? Qual é a razão da aliança do Lula com o PMDB? Qual é a razão? É para fazer o quê para o Brasil?
Qual foi a reforma? Como é que se explica o Lula aproveitar a popularidade dele e empurrar o Michel Temer, que ele e eu sabemos que é um marginal, para vice-presidente da República? O povo não sabe, é duro o vice do presidente da República, muito duro, mas eu e o Lula somos obrigados a conhecer o Michel Temer, que já estava envolvido na roubalheira na Doca de Santos há 20 anos atrás. Eu e o Lula sabemos disso. Qual é a razão de ter feito isso? Foi para fazer qual reforma? Foi para impor qual transformação ao país que exige a gente engolir bosta? Tudo bem, eu sei que eu sou capaz de engolir qualquer bosta para fazer uma coisa acontecer no Brasil. Só foi para reeleição, só foi para projeto de poder. Esse é o problema. Então não esperem que eu seja um ditador, não serei. E aí a dinâmica é bem pragmática. Prometer pouco, falar a verdade, correr o risco de perder a eleição, mas ganhar a eleição ajuizando as ideias. Primeiro, aproveitar que todos os presidentes da República eleitos no Brasil, sem exceção de nenhum, tiveram ali 6 meses a 1 ano de absoluta maioria inorgânica, despolitizada, mas absoluta e generalizada maioria no Congresso Nacional, por conta do efeito forte que o conteúdo plebiscitário do presidencialismo atribui ao presidente na primeira hora. Se você tem a experiência que eu tenho, você propõe nesta hora, em vez de fazer festa, de achar que é o rei da maioria, de que é o danadão, de se encantar com as coisas, etc, coisa que é inexperiência de quem nunca perdeu, de quem nunca sofreu, né? Você chega lá e propõe na primeira hora, né? Ajuizou com o povo o mérito do que você quer fazer, e o povo, ainda que você tenha falado com franqueza, votou. Ajuda a votar na campanha, pede ao povo para não mandar você para lá com a mão e o pé amarrado, porque não vota em mim para votar num deputado contra mim, isso não está correto. Se você quer que eu vá fazer as coisas, meu irmão, não amarra minha perna, não amarra meu braço. Me dá um deputado, me dá um senador, não precisa ser alinhado nem subordinado, mas me dá um cara que no campo das ideias tem afinidade com o projeto que tu está elegendo. Isso atenua a contradição. Propõe na primeira hora, chama a negociação pelas pontas de cordão corretas. E é assim que funciona no Brasil. Quer falar com ele? Diga lá.